Seremos só nós, galera. Ó, então, como eu disse, essa é a nossa aula do dia 10 de novembro, né? Esse conteúdo que a gente vai falar aqui é o conteúdo do quarto trimestre. Então, qual habilidade a gente está contemplando aqui hoje? Reconhecer que a poluição atmosférica está relacionada com o tempo de permanência e com a solubilidade dos gases e também as reações químicas envolvidas nos processos. Então, nosso objetivo aqui é compreender os tipos de poluição e os fatores que afetam, né, a poluição atmosférica, do ponto de vista da química. Só que é o seguinte, essa aula aqui, ela se refere, de fato, ao quarto trimestre, né? Semana passada eu retomei o conteúdo de equilíbrio, que a gente viu um pouquinho no primeiro e no segundo trimestre. Mas a aula anterior à da semana passada, ou seja, na semana retrasada, a gente falou sobre um outro tema, né? Que é o tema do quarto trimestre. A gente falou, pessoal, sobre ciclos biogeoquímicos, né? E nós falamos ali que esses ciclos, eles têm como objetivo, né, o estudo desses ciclos biogeoquímicos, eles vão entender como que acontece a reciclagem dos elementos químicos importantes para a manutenção da vida no nosso planeta, né? Então, a gente falou de quais elementos químicos? Do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio. Desses elementos químicos, pessoal, qual é aquele que está presente em maior porcentagem no ar atmosférico? E a gente vai precisar dessa informação para a aula de hoje. Qual desses elementos químicos aqui está presente em maior porcentagem? O nitrogênio, muito bem, isso aí mesmo, com 78%, tá? Seguido, então, depois do oxigênio com 21%. Então, galera, a gente viu, né, nesses ciclos biogeoquímicos, a gente falou mais especificamente, né, coloquei aqui a relação, né? Então, a gente falou sobre 3 ciclos, basicamente. Sobre o ciclo do carbono, que na verdade tem relação com o gás carbônico, né, com o CO2. O ciclo da água, que vocês já estão cansados de saber, né, sobre evaporação. Eu nem fiquei falando muito, porque é um conteúdo que vocês vê aí durante todo o período escolar. E foquei, então, para falar da fixação do ciclo do nitrogênio, que tem como aliado aí o papel das bactérias, né? Então, as bactérias nitrificantes que vão fazer a conversão aí do nitrogênio em substâncias úteis para a agricultura, vamos dizer assim, e as bactérias desnitrificantes que vão fazer o processo inverso, né? Então, foi basicamente isso que a gente falou na aula anterior. Só que, quando a gente fala dos elementos químicos, quando a gente fala de reciclagem de elementos, né? Quando a gente fala sobre manutenção da vida, a gente precisa ter em mente que vai aparecer a questão da poluição, né? E eu queria fazer, né? Coloquei algumas questões para a gente pensar junto, né? Então, por que vocês acham que é importante falar sobre poluição, né? Será que a poluição ela afeta o comportamento desses gases, desses ciclos na atmosfera, né? E o que de fato é, então, poluição? A gente pode criar uma definição para poluição? Então, o que será que é poluição? Tudo é poluição? Será que tem alguma coisa aí que a gente pode definir? Será que poluição é só o que a ação humana causa? Será que existe uma poluição natural, vamos dizer assim, né? E todas elas são iguais, né? Será que tem tipos diferentes de poluição, né? Eu queria saber de vocês aí, quais são os tipos de poluição que vocês conhecem? Existe mais de uma? O que vocês acham? E aí? Tem mais de um tipo de poluição? Degradação de materiais no ecossistema. Muito bem, isso mesmo.
tá? Tem química. O que mais? Que tipo de poluição a gente pode observar? Sonora, muito bem, Carlos. Falamos muito disso no ano passado, né, na aula de física, falando sobre poluição sonora, que degrada, né? Pode causar danos à saúde. Quais são as substâncias poluentes? Quais substâncias podem ser poluentes? E aí? Luminosa também é um tipo de poluição. Quais substâncias podem ser poluentes? E aí, gente, que poluentes vocês conhecem? Ah, tá. Óleo de maneira geral, né? Vocês podem até reparar que às vezes tem vazamento de óleo, de petróleo no mar, né? Alguma coisa do tipo. O que mais podem ser poluentes? E quais são os gases poluentes? Aí, ó, monóxido de carbono, que o Carlos lembrou. Quais outros gases são considerados gases poluentes, que poluem a atmosfera? Só relacionado a carbono? Será que tem o CO2? Muito bem, que ele vem de combustíveis fósseis, né? Metano, tá? Bom, pessoal, exatamente por isso que a gente vai focar em um tipo só de poluição, tá? Que são sobre esses gases que são liberados na atmosfera. Então, pessoal, no próximo slide aqui que eu coloquei para vocês, eu até deixei aqui um vídeo do YouTube, mas eu não sei se vai dar tempo de eu passar esse vídeo, tá? Que ele está falando sobre poluição. Qualquer coisa eu mando o link somente no grupo lá para vocês, tá? Mas eu coloquei aqui uma imagem para vocês refletirem de fato sobre o que é poluição, né? Qual é a definição de poluição? Então, a poluição nada mais é do que a introdução de substâncias ou até mesmo de energia no meio ambiente. Então, quando você coloca determinadas substâncias ou energia que vai causar um efeito negativo naquele ecossistema, então a gente já pode chamar aquilo de poluição, tá? Então, a poluição, por mais que a gente associe a ação humana, a poluição ela também pode ocorrer de modo natural, tá? Isso pode vir, por exemplo, de atividade vulcânica, né? Também pode ser considerada uma poluição, mas a grande maioria das vezes a poluição está relacionada à ação humana, né? E aí, a poluição, a grande questão é essa: você causa um efeito negativo no equilíbrio daquele ecossistema, ou seja, ele pode gerar danos à saúde dos animais, das plantas e de todos os seres vivos que estão naquele ecossistema. Então, a poluição nada mais é do que você introduz substâncias químicas ou até mesmo energia num determinado ecossistema e aquelas substâncias ou energia, se ela causar algum tipo de prejuízo, eu já vou considerar como sendo poluente. E a grande questão é, ela vai afetar a todos os seres vivos daquele ecossistema. Então, às vezes, a gente pode pensar que a poluição não nos afeta, é uma ideia muito errada, né? Existem aí diversos, inúmeros estudos de quanto a nossa vida pode ser prejudicada por conta da poluição, né? E isso tende somente a piorar com o passar dos anos, se nada for feito, né? Se não for criada aí uma consciência. Aí, pessoal, como eu perguntei para vocês quais são os tipos de poluição, eu construí aqui, então, um esqueminha
para a gente discutir, né? Então, sobre os tipos. Então, essa palavra poluição, como eu disse, pode vir de qualquer substância que cause um desequilíbrio e ela pode ser de vários tipos. Coloquei aqui o slide para vocês. Então, a poluição ela pode estar presente na água, que é o que a gente verifica aí nos lagos, nos rios, mesmo nos mares, né? Que a gente percebe ali que a ação humana vem depositando ali rejeitos, né? Plástico, o próprio óleo que vocês falaram, né? Que às vezes tem derramamento no mar, né? Então, toda a poluição ela pode acontecer também nas águas, né? Ela também pode acontecer através do solo, que é o uso desenfreado, vamos dizer assim, de agrotóxicos, né? Então você pode contaminar, ou de repente você tem ali alguma substância presente no ar, a chuva deposita no solo, né? Dependendo da região. Então você também pode ter poluição nos solos. Podemos ter poluição térmica. Sabe o que isso significa, pessoal? Poluição térmica é quando você tem uma alteração na temperatura daquele ecossistema, tá? Dependendo do que está acontecendo ali, se você tem uma determinada quantidade de energia ou alguma substância capaz de absorver energia, você pode ter aumento da temperatura, então a gente fala que está tendo ali uma poluição térmica, né? Ou ainda a poluição radioativa, que é quando você tem emissão de radiação por alguma substância, que é o que vai acontecer ali quando se extrai energia, por exemplo, nas usinas nucleares, que tem aquele lixo radioativo que você não pode jogar no meio ambiente, enfim. Aquilo ali é um tipo de poluição, né? Que vai causar desequilíbrio dependendo do ecossistema que ele for. Você pode ter a poluição visual, que é quando você tem aquele monte de coisa desordenada do ambiente, né, que causa um desconforto para os nossos olhos, ou ainda você pode ter até, dependendo do tipo de poluição visual que você tem, você causa desconforto, você causa uma alteração no comportamento dos animais também que vivem naquela região. Outro tipo de poluição, né, que o Carlos lembrou, que a gente falou muito na aula de física no ano passado, foi a poluição sonora, né? A poluição sonora, embora ela não tenha ali substâncias sendo geradas, né? Você pode ter efeitos na saúde dos seres vivos daquele meio ambiente, certo? Só que o tipo de poluição que nós vamos estudar hoje é a poluição do ar, é a poluição atmosférica, tá? Então, embora tenha todos esses tipos aqui, o nosso foco vai ficar na poluição do ar, que a gente pode chamar também de poluição atmosférica, que é quando você tem substâncias nocivas presentes no ar atmosférico. Então, galera, o que seria, né? O que pode ter de poluição no ar atmosférico? Primeira coisa, por mais incrível que pareça, você pode ter partículas sólidas no ar, tá? Partículas sólidas, é claro, você não vai ver uma barra de ferro suspensa no ar como poluição. Não, você não vai ver isso, tá? Mas são materiais particulados, são substâncias pequenas, são partículas pequenas, mas que também a gente pode inalar, né? Pode vir para o nosso nariz. Às vezes a gente vai, sei lá, por exemplo, varrer uma casa e tá contra a luz, você verifica aquelas partículas voando ali, aquilo ali que a gente chama de material particulado, tá? Pode ter também material biológico na poluição atmosférica. Que tipo de material biológico pode ter como poluição atmosférica? Os próprios vírus, né, gente? Especialmente, né, o que agora se fala muito, né, a gente sabe que o Covid ele tem a contaminação através do ar, então é um tipo de poluente, né? Energia, como a gente já falou, outros gases que são produzidos, como o gás carbônico, alguns óxidos de enxofre, enfim, que a gente vai falar aqui mais. E a poluição atmosférica, como eu também já falei para vocês,
Elas podem ser provenientes de fontes naturais, que são os vulcões, né, atividades vulcânicas, ou até mesmo a neblina, ou artificiais, que são as produzidas pelas atividades humanas, né? Então, o grande problema, o grande volume de poluente, ele reside aqui, né, nas atividades humanas. Só que antes de eu falar de fato do que os gases, né, poluentes, a gente precisa lembrar, pessoal, de onde que ficam esses gases poluentes na atmosfera. Porque vocês devem se lembrar lá da aula de geografia, não sei em que ano que veio isso em geografia, mas provavelmente é lá no ensino fundamental, que a atmosfera, né, que é a camada que protege a Terra, ela tem várias subdivisões. Vocês lembram dos nomes das subdivisões da atmosfera da Terra? Tem uns nomes estranhos, assim. Vocês lembram de algum? Manda aí para mim no bate-papo. Vocês lembram que a atmosfera tem divisão? Tem algum nome que vocês lembram? Exosfera, é isso aí mesmo. Vamos ver se alguém lembra mais um. Exosfera é um. Tem 5. Estratosfera. Isso aí. Ó, galera, eu vou mostrar aqui para vocês o esqueminha, tá bom? Ops, passou um. Gente, vocês conseguem acompanhar aqui no cantinho o esqueminha que eu estou mostrando ou não? Está aparecendo a imagem para vocês, ó. Então, aqui a gente tem nosso planeta, certo? Então, toda essa camada que a gente tem aqui, a gente chama de atmosfera, tá? E a atmosfera, ela está dividida em 5 camadas, tá? Então, a atmosfera é o conjunto de todas, e daí a atmosfera, ela vai ser subdividida, tá? Então, a camada mais próxima da Terra, da superfície terrestre, né, é a chamada troposfera, tá? Essa daqui é a que tem, né, praticamente todos os gases. Então, assim, ó, se vocês olharem nessa outra imagem, existe variações, sim. Na verdade, essas divisões que a gente tem aqui, ó, elas são criadas com base na temperatura que cada uma apresenta, porque não é muito claro o limite de uma e outra, sabe? Então, para poder limitar, para falar, ó, aqui é a troposfera, aqui é a estratosfera, eles vão observando, né, as variações de temperatura que tem em cada uma delas. Então, aqui, ó, eu até anotei, porque assim, né, gente, eu não é assim uma coisa que a gente fala muito em química, né, essa questão das divisões, né? Mas em cada uma delas existe uma variação de temperatura. Então, uma camada ela tem uma temperatura mais alta e na outra diminui, na outra aumenta e na outra diminui. E assim por diante, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver que essa mais próxima que a gente tem da superfície da Terra, que é a troposfera, é onde a gente vai ter a maior concentração dos gases. Então, o ar atmosférico, né, que a gente conhece, e também os gases poluentes, né? O gás carbônico, o próprio vapor de água, ele vai estar presente aqui nessa região. E é nessa região, pessoal, é nessa camada, perdão, que é onde vai acontecer todos os fenômenos meteorológicos, né? Toda essa influência no tempo que a gente sente, ele acontece aqui na troposfera. Por quê? Por conta do vapor de água que está aqui nessa região, tá? Então, a troposfera é a que está mais próximo da superfície da Terra. Depois vem a estratosfera. A estratosfera, então, já é a camada seguinte. Ela é aqui, ó, na troposfera, a temperatura ela diminui conforme a gente está aumentando. Na estratosfera, conforme a gente vai aumentando a altitude, a temperatura também vai aumentando, tá? Por isso que eu falei para vocês que vai tendo essa variação, né?
A estratosfera, ela é importante porque é nessa camada aqui que a gente tem a camada de ozônio. E a camada de ozônio, eu vou explicar para vocês na semana que vem, mas ela é muito importante porque ela bloqueia a radiação ultravioleta nociva que vem do Sol, tá? A mesosfera, que aqui, ó, essa aqui é a camada onde tem a menor temperatura, tá? Então, na estratosfera, a temperatura aumenta, na mesosfera, a temperatura diminui, tá? Essa camada aqui, ela é importante porque é ela que vai fragmentar os meteoritos que podem entrar na superfície da Terra, tá? Então, aqui acontece a combustão deles. Depois vem a termosfera, que também é conhecida como ionosfera. É nessa região aqui que acontece a aurora boreal, né? Porque você tem muitas partículas com cargas elétricas. E, por fim, a exosfera, que é a última camada que protege a Terra, né? Ela é a divisão entre a atmosfera terrestre e o espaço propriamente dito, tá bom? E aqui, pessoal, olhando, né, para esse esquema, eu quero que vocês observem isso aqui, ó, a densidade do ar. Então, aonde a gente tem a maior concentração dos gases é na troposfera, ou seja, é na região mais próxima da superfície da Terra. Então, toda a poluição, todos esses gases poluentes que a gente vai falar, eles estão situados nessa camada. Então, são transformações químicas que, na maioria das vezes, acontecem aqui, tá? A estratosfera também pode acontecer, tá? Mas a poluição, ela vai atuar principalmente na troposfera. E aí, pessoal, como a gente falou, né? São inúmeros os gases que podem ser considerados como poluentes vindo da ação humana, tá? Só que é o seguinte, será que esses gases eles ficam para sempre ali? Será que, por exemplo, o gás carbônico produzido pela combustão hoje, ele vai ficar sempre ali na superfície da Terra? Será que existe alguma coisa que vai decompor, né? Para isso, pessoal, existe uma grandeza chamada tempo de residência ou tempo de permanência. O que isso significa? É uma grandeza, né, que vai medir quanto tempo aquele gás fica na superfície terrestre, tá? E esse tempo de residência, ele nada mais é que o tempo necessário para que ele seja eliminado, seja removido de alguma forma, tá? E esse tempo de residência, ele é determinado pela quantidade de gás que você tem e o tempo que ele leva, né, para ser removido, certo? Só que isso, pessoal, tem uma relação muito grande com a solubilidade desses materiais, né? Desses gases, vamos dizer assim. E para isso eu vou mostrar uma tabelinha aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, aqui, galera, a gente tem uma tabelinha que eu tirei da apostila do caderno do aluno, tá? E aqui você tem, ó, o material, que são os gases poluentes, né? A fonte antropogênica, ou seja, da onde ele vem. A fonte natural, né? De onde ele vem na ação humana, e a fonte natural e o tempo de residência, que é o tempo que ele leva para se decompor no ambiente. Então, vamos lá, ó. O dióxido de carbono, que é o CO2, ele vem da queima de combustíveis fósseis ou de forma natural da degradação de matéria orgânica ou até mesmo a nossa respiração, né, que produz CO2. Ele demora, gente, para se decompor no ambiente 4 anos. Já o monóxido de carbono, ele vem da combustão incompleta, né? Então, assim, ó, a combustão, a queima dos combustíveis pode produzir o CO2 ou o CO, que é o monóxido, tá? Se eu tiver uma queima incompleta, eu vou produzir monóxido de carbono. E qual é o problema do monóxido de carbono? Ele tem um tempo de residência menor, de 1 a 4 meses. Ou seja,
ele pode penetrar na nossa corrente sanguínea e ele vai impedir, ele se liga com a hemoglobina do sangue e ele vai impedir o transporte do gás oxigênio. Esse é o grande problema da inalação do monóxido de carbono. Pode perguntar. Depois, ó, a gente tem os hidrocarbonetos, que a gente já falou, né? Que são compostos de carbono e hidrogênio. Eles demoram de 3 a 16 anos para se decompor. O dióxido de enxofre, que também vem da queima de combustíveis fósseis ou de erupções vulcânicas, que o tempo de residência vai de 3 a 7 dias. O metano, também um hidrocarboneto, de 8 a 10 anos. Sulfeto de hidrogênio, 2 dias. O nitrogênio, 4 dias. E os CFCs, que são os clorofluorcarbonos, que são dos aerosóis, né, de refrigeração, enfim, eles demoram, olha só, de 65 a 130 anos. Aí, galera, o que acontece? Vocês perceberam aqui, ó, qual? Isso, é verdade. Verdade, tá? Tanto que tem mais acidente com monóxido de carbono do que com o CO2, né? Galera, eu quero que vocês deem uma olhada aqui e falem para mim. Qual é aquele que se dissipa, né? Qual é aquele que é eliminado mais rápido aqui? Qual é aqui? Qual é o gás que é eliminado mais rapidamente? Ups, piscou aqui, sulfeto de hidrogênio. Ô Eliel, agora que eu entendi sua pergunta, tá? Eu li rapidamente aqui, ó. Com relação à variação de temperatura de cada uma, isso tem relação com a pressão, né, que vai sendo alterada conforme a variação de altitude e também do volume dos gases disponíveis, né? Você tem aquela equação geral dos gases e aí você tem essa variação de temperatura, tá? Tem relação com o volume de gases e com a pressão. Aí, o que acontece? Tá, então, voltando aqui, o que se decompõe mais rapidamente é o sulfeto de hidrogênio, né? Depois vem, ó, o óxido de nitrogênio, com 4 dias. Outra substância com enxofre aqui de 3 a 7 dias, certo? Então, os compostos de enxofre e de nitrogênio são os que são eliminados mais rapidamente, certo? Aí, agora, a gente vai analisar a tabelinha com a solubilidade desses gases. Lembrando, solubilidade é o limite de gás, né? O limite de substância que pode ser dissolvido num determinado solvente, tá? O solvente, nesse caso, o que é? É o ar atmosférico. Agora a gente vai olhar aqui, ó. Quais são os gases mais solúveis? Ó, aqui a gente tem a amônia com uma solubilidade de 727. Lembrando que aqui, ó, é o quanto ele é solúvel em 100 metros cúbicos de água, tá? Então, quanto maior é o número, maior a solubilidade, tá? Então, aqui a gente tem a amônia, 727, o CO2, 0,03, CO, 3,5, SO2, 47. Aqui, ó, SO3, muito solúvel. Monóxido de nitrogênio, 7,3 e assim por diante, tá? Então, galera, olha o sulfeto de hidrogênio aqui, ó. O sulfeto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, mesmo a 0 graus de temperatura, né?
Lembrando que a solubilidade do gás, ela vai aumentar conforme a temperatura diminui, tá? Ele é uma substância muito solúvel. Olha a solubilidade dele, 437. Do mesmo jeito, a amônia, que é um composto com nitrogênio aqui, ó, tem uma solubilidade muito alta. Outras substâncias que contêm nitrogênio, ó, também tem uma solubilidade alta. Ou seja, quanto maior é a solubilidade de um gás, menor é o tempo de residência. Ou seja, mais fácil ele é de ser removido da atmosfera. Enquanto isso, ó, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, eles têm solubilidades muito baixas, né? Então, é por isso que eles ainda vão permanecer na atmosfera por mais tempo, porque eles não se dissolvem tão facilmente, tá? E por que, então, que o CO2, ele tem uma solubilidade menor do que o CO? Por conta, pessoal, da polaridade, tá? CO2, o CO2, ele é apolar. Enquanto que o CO, ele é polar, tá certo? E aí, o que que acontece? Semelhante dissolve semelhante, lembra? Então, polar se dissolve no polar, apolar se dissolve no apolar. Então, se eu estou considerando a solubilidade no vapor de água, né, no ar atmosférico, que tem um caráter polar, então é mais fácil você dissolver o CO do que o CO2, tá? Então, galera, o que tudo isso quer dizer? Tudo isso significa que os gases que são produzidos, que são considerados poluentes, existe toda uma questão aí de estudo para ver como que eles vão se comportar na atmosfera, para ver como que eles podem ser retirados e o que eles vão causar, né, com o passar do tempo. E aí, galera, eu coloquei aqui algumas questões para a gente responder junto, né? Embora só tenha 5 minutos, se vocês tiverem mais alguma questão aí, vocês me mandam, tá? Eu vou ler aqui o enunciado, mas depois eu mando para vocês o PowerPoint, tá? Ai, meu Deus, sai. Vamos ler junto aqui. As alterações climáticas globais decorrentes da emissão excessiva de gases e partículas na atmosfera aumentam o chamado efeito estufa, a concentração de dióxido de carbono, CO2, que antes do ano de 1850 era de 280 ppm, né, partes por milhão. Hoje, 370 ppm e pode subir para 1000 no final desse século. Não é correto dizer sobre o CO2. Então, vamos lá. Ele quer a alternativa incorreta. Incorreta. Em contato com a água da chuva, produz ácido carbônico. Gente, isso é verdade. Eu não sei se vocês lembram, quando eu estava explicando sobre equilíbrio químico, lá no período presencial ainda, que lá no refrigerante, o CO2 em contato com a água, ele fica em equilíbrio, formando o ácido carbônico, tá? H2CO3. Então, isso aqui tá certo. É um composto molecular, ou seja, o CO2, ele está fazendo ligação covalente. É isso que quer dizer, tá? Que o composto molecular está fazendo ligação covalente, ou seja, compartilhamento de elétrons. E sim, é o que acontece no CO2, tá? Então tá certo. É um dos produtos obtidos pela queima de combustíveis nos motores de automóveis. Sim, isso está certo também. O seu excesso na atmosfera causa o efeito estufa. A gente sabe que o CO2 ele pode agravar. Então, ou seja, o excesso dele
pode causar, né? Pode intensificar o efeito SUS. Tá certo também. Qual que não tá certa? A letra D, tá? Por quê? Apesar dele possuir ligações polares, ele é uma molécula apolar, tá? Então, essa aqui está incorreta, portanto, a gente assinala essa D aqui, que é o que o Eliel falou, né, Eliel? Muito bem. Por que é apolar, gente? Lembra, ó? Você tem aqui, ó, vetores iguais, né? Tanto que vai pro... Ela é simétrica, era isso que vocês falavam, né? Ela é uma molécula simétrica aqui, pensando no carbono e no oxigênio. Por isso, ela é apolar. Agora, mais uma. A presença de materiais indesejáveis no ar altera a composição da atmosfera terrestre, tornando-a praticamente respirável. Em São Paulo, foi realizado um rigoroso programa de racionamento do tráfego de veículos automotores com o objetivo de diminuir os índices de poluição. Com relação a esse problema, escolha a alternativa correta. O ar ideal para se respirar deve ser constituído somente de oxigênio. O ar ideal para se respirar deve ser constituído mais de oxigênio do que nitrogênio. O ar não poluído e adequado ao ser humano deve ser constituído de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio em partes iguais. A atmosfera terrestre não poluída é constituída mais de nitrogênio do que de oxigênio. E a atmosfera ideal é uma mistura heterogênea formada de vapor de água e oxigênio. E aí, galera, qual que tá certo essa aqui? E aí, gente? Não, é a letra D, tá? O ar não poluído tem mais nitrogênio do que oxigênio, lembra? 78% de nitrogênio.